Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Meu nome é Daniel Japiaçu, eu sou professor de física. E antes da gente começar a questão, eu peço só duas coisas para vocês. Se inscreve e deixa o like. Grande abraço. Questão 14 é a sexta e última questão da prova da Unicamp, prova de Ciências Exatas. Ela fala o seguinte, vamos lá. Quando colocamos água em um copo, ele passa a atuar como uma lente cilíndrica. Ao posicionarmos o objeto atrás do copo com água, as características da imagem dependem de sua posição. A exemplo do que acontece com uma lente delgada ou uma lente fina, né? Uma lente esférica. Como observado na figura A. A imagem produzida é real, invertida e maior que o objeto. Então, a imagem aqui, real, invertida e maior que o objeto. Toda lente, a única lente que consegue criar uma imagem real é a lente convergente, beleza? A lente divergente mostra um único tipo de imagem virtual, menor e direita, beleza? Se liga nisso. Vamos ver. Letra A. As posições do centro de curvatura e do foco de uma lente delgada estão representadas no eixo óptico ilustrado na figura B no espaço de respostas. Aqui está a figura B, ó, eixo óptico, aqui o ponto central, os focos, os centros de curvatura, os centros de curvatura e etc. Para que a imagem produzida pela lente seja real, invertida e maior que o objeto, faça o que se pede. Represente uma lente delgada no ponto O, explicitando se ela é divergente ou convergente. Já sabemos que ela é convergente, mas como ele quer que explicite, representa a lente convergente como os livros normalmente representam, com uma linha vertical e duas setinhas, né, para fora da lente, e escreve lente convergente, beleza? Posicione o objeto corretamente, representando-o como uma seta apontando para cima com a base no eixo óptico. Então, eu preciso posicionar no local exato para que a imagem seja maior, invertida e real. Beleza? Usando o comportamento de dois raios notáveis, encontre a imagem com as características acima, representando-as como uma seta apontando para baixo com a base no eixo óptico. Beleza. Ele deu várias dicas, né? Ele deu várias dicas e vamos lá aqui representar o desenho no eixo óptico. Primeira coisa, item I, né? Letra A, item I, vamos fazer o desenho aqui da lente. Em cima do eixo O, do ponto O. Então, ó, é uma linha vertical, que a minha não está muito vertical, mas enfim. Com setas apontando aqui, ó, para fora. Beleza? E vou colocar aqui item I. Colocar lente convergente. Beleza? Lente convergente. Olha só, na lente convergente, toda vez que tiver uma lente convergente, passe uma linha tracejada no foco. Passe uma linha tracejada no foco, porque se você coloca o objeto em cima do foco, a gente tem a imagem chamada de imagem imprópria. Quer dizer que você não vai ver imagem aqui, beleza? Você não vai ver imagem. E agora ficou fácil. Entre o foco e a lente, você vai ver uma imagem virtual direita e maior, a imagem da lente de aumento. Então, entre o foco e a lente, você vai ver a imagem da lente de aumento. Lente de aumento, que é virtual direita e maior. Tá? Vou colocar aqui, virtual direita. Toda a imagem virtual é direita, ou seja, aponta para cima. Está na mesma direção do objeto, né? Na mesma direção óptica do objeto, virtual direita e maior. E qualquer posição antes do foco, a imagem vai ser real e invertida. Agora, existem três possibilidades antes do foco. Entre o centro e o foco, exatamente no centro ou antes do centro.
Qual que vocês acham que vai mostrar a imagem maior? Se a sua consciência diz que quanto mais próxima da lente, maior a imagem, perfeito. Ou seja, o objeto ele vai ser virtual, real, invertido e maior se ele tiver aqui, ó. Se ele tiver aqui. Aqui está o meu objeto. Deixa eu escurecer esse verdinho porque realmente reconheço que ficou muito clarinho, vai ficar muito clarinho. Aqui, ó. Esse verdinho aqui. O objeto, né? Entre o centro de curvatura e o foco. Agora, eu vou usar o que ele disse, o que ele chamou de raios notáveis para determinar a imagem. Primeiro raio notável, um raio que ele é paralelo ao eixo óptico. O raio que incide paralelo ao eixo óptico, ele cruza e passa pelo foco da lente, pelo foco do outro lado, né? Só para vocês saberem, esse aqui, ó, é o sentido. Esse aqui é o sentido do raio. Tranquilo? O próximo raio notável, aí você pode dizer, por exemplo, um raio que passa aqui, ó, em cima do vértice, né? Em cima do vértice. Ele não sofre desvio. Esse raio que passa em cima do vértice, ele não sofre desvio. E a imagem se forma no ponto em que os raios eles se cruzam. Então a imagem se forma aqui, ó. A imagem se forma aqui. Podemos ver que a imagem, de fato, a imagem ela é real, porque ela aparece após a lente. Invertida, já sabemos que toda imagem real é invertida. E nesse caso, se a gente comparar os tamanhos da imagem do objeto, dá para ver pelo desenho que a imagem ela é maior. Tranquilo? Essa a letra A, unicamente para que a gente faça os desenhos e represente qual é a posição da lente, a posição do objeto, os raios notáveis, né? Que a gente identifique o tipo de lente, que a gente identifique o tipo de imagem. É uma questão que tem como objetivo esse tipo de análise. Agora vamos à letra B. Considere agora uma lente divergente, não mais uma lente convergente. Um objeto está posicionado a uma distância P de 45 centímetros da lente. Qual é o aumento linear transversal da imagem gerada? Olha só que beleza, né? Qual é o aumento linear transversal da imagem gerada? Olha só. Colocar aqui letra B. Quando a gente tem uma lente, seja ela convergente ou divergente, vale a seguinte relação. O inverso do foco, ou o inverso da distância focal, vai ser o inverso da distância da imagem mais o inverso da distância do objeto. E toda lente divergente, o foco é negativo. Segundo essa questão, a distância focal é igual a menos 5 centímetros. Me ajudem aí. E a distância do objeto, 45 centímetros. Para saber o aumento linear transversal, eu vou precisar ou fazer a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ou a relação entre a distância da imagem e a distância do objeto, certo? É assim que a gente determina o aumento linear transversal. Bom, quando eu gosto de fazer uma brincadeira com essa equação aqui de cima, né? Que vocês já viram que é um nome bem, né? Bem interessante. Eu gosto de fazer uma brincadeira com ela. Que é a seguinte, eu faço aqui, tiro o MMC entre DO e DI, faço meus pelos extremos, aí eu vou ter essa relação aqui que, se vocês quiserem lembrar, né? Eu gosto muito dela. Facilita muito, os meus alunos acabam lembrando, né? Essa daqui que é uma relação bem agressiva, né? Bem agressiva. Bom, a distância do objeto vale
45 centímetros. A distância da imagem eu quero saber. A distância focal é menos 5. Distância da imagem, distância focal aqui. Deixa eu colocar já o menos, né? Menos 5. Distância do objeto é 45. Eu posso fazer algumas simplificações aqui, né? Por exemplo, eu posso simplificar esse 5 e 45, que aqui vai sobrar 9, né? 45 por 5 dá 9. O que é que sobrou pra gente? Sobrou aqui 9 vezes a distância da imagem é igual a menos distância da imagem menos 45. Quando eu passar para cá, fica 9 mais 1, 10 vezes a distância da imagem é igual a menos 45, ou seja, a distância da imagem é menos 4,5 centímetros. Com a distância da imagem e a distância do objeto, facilmente a gente consegue descobrir quem é o aumento, usando a expressãozinha aqui do aumento. Ó. O aumento, ele é menos DI sobre DO. Menos DI é a mesma coisa que 4,5. DO é igual a 45. O aumento é igual a 0,1. Por que 0,1? Porque 0,1, toda lente divergente mostra imagens menores que o objeto. Beleza? Essa é a característica cabal da lente divergente. O tamanho da imagem vai ser sempre menor que o tamanho do objeto. Beleza?